Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, como eu sempre falo, ela visa dessoterrar, desenterrar os marcos que foram soterrados por atitudes que durante 2000 anos, atitudes erradas em relação à Bíblia, entre elas a adulteração das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, que é uma situação que ela nos chama, ela nos convida, nos ensina a nos colocar, a não nos colocar sob, debaixo da lei de Deus. Isso nos coloca numa situação de não submissão. E a relação com Deus só vale na mais absoluta submissão, qualquer que seja a religião. Não é tratar só de cristianismo, não é só o cristianismo que é assim. Qualquer religião só tem sentido se o ser humano se colocar em submissão a Deus sem nenhuma intervenção humana. Por que é assim? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é Espírito, como Jesus ensina, Deus é Espírito, e convém que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, não há matéria em Deus. Já estou chegando ao final aqui do livro do Apocalipse desvendado. O Senhor me deu revelações divinas para que eu desvendasse o livro de Apocalipse, as cartas de Paulo e Daniel no que concerne, no que interessa aos cristãos. Então, muita coisa apareceu, principalmente no livro de no livro de Daniel apareceram surpresas incríveis, referente às 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, Daniel 9, de 24 a 27. Então, e o que o ser humano ganha vendo que ali houve uma desolação que já dura 2000 anos? As cartas do apóstolo Paulo têm deixado não só o cristianismo desorientado, mas toda a sociedade. Por quê? Porque ela prega a insubmissão a Deus. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira, osteoporose, então eu não posso ficar dizendo, olha, espero que outro faça. Não, se Deus me deu revelação, eu não posso me envergonhar disso aqui. Eu não sou um profissional de religião. Eu não sou um profissional de religião. Eu sou um profissional de matemática, contabilidade, e não tenho eu não tenho estudo teológico. Eu tenho intimidade com Deus. Uma das coisas que mais a gente tem que observar esse vídeo hoje, que esse vídeo dá especial importância às boas obras, é que a salvação pela fé somente, como ensina o apóstolo Paulo, é uma salvação que o pessoal diz que é a doutrina da graça de braços cruzados. Essa doutrina é terrível. Essa doutrina é terrível. Ela destrói por completo todo o sentido da vida dos cristãos. Então Jesus ensina exatamente o contrário. O que fazer? Teólogos, pregadores, escritores cristãos ortodoxos nada mais faz do que esconder Jesus. Não mostra Jesus Cristo, mostra Cristo Jesus de Paulo. Quem é o Cristo Jesus de Paulo? É aquele Cristo Jesus que ditou para Paulo aquelas doutrinas absurdas que estão lá. Contra Deus, contra os judeus, contra a lei de Deus, contra a humanidade, contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra os apóstolos. Então, realmente é terrível. Então, temos que pensar no último dia das nossas vidas. O Apocalipse trata disso. Que no último dia das nossas vidas prestaremos contas a Deus daquilo que fizemos. Jesus coloca, e nesse vídeo a coisa está bastante clara, que há 3 pontos importantes no socorro ao nosso semelhante: comida, bebida e abrigo. O que diz pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos? Não faça isso, que aí você compra a sua salvação.
como você não compra a salvação, você vai perdê-la com toda certeza. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Então não entre nessa situação. Você quer que sua vida tenha sentido? Venha. Essa predominância de Paulo, que nada tem a ver com Paulo, tem a ver com Nero, que mandou distorcer as cartas de Paulo. As cartas do apóstolo Paulo era a única literatura que havia nos tempos de Nero. Elas foram adulteradas, como também foi adulterado o Apocalipse. É isso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para andar na presença dele. O livro do Apocalipse assim nos ensina. É muito importante. O livro do Apocalipse nos ensina. É um livro maravilhoso e que ele foi distorcido de uma maneira criminosa. Por revelação divina, Deus me disse que esse livro foi editado de uma maneira extremamente grosseira, porca, de maneira que todo mundo consegue enxergar depois que a gente disser que ele foi distorcido. Então, por que as pessoas, por que tem que ser à custa de revelação? Porque está escrito em Daniel que não é a mão do ser humano que vai derrubar, que vai destruir o abominável da desolação que distorceu as cartas de Paulo. É a revelação divina, passo a passo, nada mais, nada menos. Nós damos um salto muito grande no Apocalipse, um salto muito grande. Por que damos esse salto no livro do Apocalipse? Porque é parte editada. Aqui nós temos um texto muito importante, é um texto muito conhecido, que afirma isso que eu estou ensinando aqui. O Apocalipse, as pessoas afirmam que ele foi feito quer dizer, as pessoas leem o Apocalipse, que a consumação do século na Terra foi feita em 7 camadas, em 7 ciclos. Não, foi feito apenas em um ciclo. Quando chega em Apocalipse 8:2 até 19:3, aquilo tudo é loucura. Aquilo tudo é invenção. Então, o que diz o autor? O autor que fala desses ciclos. O autor que fala desses ciclos, ele é Ralph Bass Jr. A obra dele é Back to the Future, quer dizer, De Volta ao Futuro. Um estudo sobre o livro de Apocalipse. Isso aqui é do ano 2004, página 48 a 50. O autor diz: podemos ver que o Apocalipse é dividido em 7 ciclos de julgamento. Ciclo de julgamento, que quer dizer o quê? Manda julgamento sobre os ímpios. Cada ciclo levando a uma descrição da segunda vinda de Jesus Cristo. Tem sido observado que, mais de uma vez, quando um fim está quase alcançado, o escritor se volta para o começo, ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta, 6 vezes. Mas a legítima, a consumação legítima, forma 7, para formar o número 7 que é perfeitinho. Assim, o que parece termos em Apocalipse não é um desdobramento linear de eventos. É sim. Apocalipse é o livro mais fácil que existe em toda a Bíblia. Só que fica impenetrável com essa loucura que ele está descrevendo aqui. Mas 7 ciclos climáticos contando e recontando a história do julgamento vindouro de Deus a partir de um ângulo. E então de outro. O livro não pode ser entendido como se seguisse uma ordem diretamente cronológica do tempo para a Igreja Apostólica até a consumação final de todas as coisas. Pois em meio a isso é descrito o nascimento de Cristo e a tentativa de assassinato dos poderes do Estado satanicamente controlados. Isso em Apocalipse 12, 1 a 5. Isso não existe, tudo isso já foi destruído. Ou seja, eu estou querendo com isso justificar
que os autores afirmam que em Apocalipse há 7 ciclos. Não há 7 ciclos, coisa nenhuma. Toda essa parte colocada em ciclo de 8.1, de 8.2 até 19.3, jogue no lixo. Não tem sentido nenhum. Então vejamos só. O ciclo primeiro é aquele ciclo inicial que vai, que vai de 4 a 7. Isso aí existe. Agora vejamos, e o ciclo que não existe? O ciclo que não existe, qual é o objetivo deles? O objetivo do ciclo que não existe é confundir as pessoas. Somente isso, nada mais. Então vejamos só, confundir os cristãos para chegar no final e dizer, tá aí esse monte de praga eu jogo em cima de você, que tentar fazer qualquer coisa para transformar o Novo Testamento em palavra de Deus, em coisa crível, em coisa boa, retirar as cartas de Paulo e a adulteração de Apocalipse. O livro não foi fechado, porque foi fechado pela pessoa que fez a adulteração, quando o anjo disse não feche. E nem isso as pessoas veem. Então o primeiro ciclo está certo, de 4 a 7. De 8 a 11, é o ciclo 2, é o som de 7 trombetas, não existe. Ciclo 3, 7 personagens apocalípticos, de 12 a 14. Ciclo 4, as últimas 7 pragas, de 15 a 16. Ciclo 5, Babilônia, a grande prostituta, de 17:1 a 19:10. Ciclo 6, conflito e triunfo, de 19:11 a 19:21. Ciclo 7, milênio. Tudo isso aqui não tem o menor sentido, tudo isso aqui é adulteração. Mas como você sabe, Deus me deu uma revelação nesse sentido. Por isso não estou preocupado com fazer aquilo que tiver que ser feito a respeito do livro de Apocalipse das cartas de Paulo. Eu não tenho nada a temer por dizer para você, tira da sua Bíblia. Agora, a questão é a seguinte, por que o cristianismo tem que ser tão mal? Está escrito lá, em Daniel 9:26, o seguinte, depois da 60ª segunda semana, ou 69ª, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, e a cidade santa será destruída pelo povo do príncipe que virá. Então, entre o ano 70 e a morte de Jesus Cristo, que era pelo ano 30 e pouco, houve a adulteração das cartas do apóstolo Paulo. Como é que foi chamado isso? O abominável da desolação sentou-se no lugar santo, ou seja, essa ala, como diz o versículo 27, essa ala do judaísmo, que é o cristianismo que surgia, foi também destruído pela adulteração das cartas do apóstolo Paulo, para realmente se colocar contra a lei de Deus, contra os judeus, contra tudo o que é santo, contra tudo o que é santo. Agora eu pergunto, uma boa leitura das cartas do apóstolo Paulo, principalmente aos Romanos, que foi a carta da salvação de Lutero, a carta aos Romanos foi a carta da salvação de Lutero, que foi o reformador. Qual foi a grande conclusão, brilhantíssima conclusão de Lutero, quando acabou de ler a carta aos Romanos? Tirar da Bíblia Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse. Por quê? Porque esses livros ensinam as boas obras. Esses livros ensinam as boas obras. Esses livros ainda, o autor afirma, isso aqui é uma referência da Wikipédia. Esses livros ainda hoje aparecem no final da Bíblia de Lutero. Ele colocou lá para o finalzinho, por não ter a menor importância. A razão para a retirada é que esses livros atestariam contra a doutrina protestante, as doutrinas protestantes, como sola gratia e sola fide, ou seja, é somente pela graça mediante a fé. É tudo de braço cruzado.
Quando Tiago diz, é pela fé, mas é também pelas obras. O outro diz, não, é tudo de braço cruzado que Deus faz tudo. O que Judas diz? Diz, não pode existir essa questão do sujeito dizer que a graça nos justifica para fazer o que a gente bem quiser. É mais um grito contra a adulteração das cartas de Paulo. E o que Pedro diz? Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para fugir dessa loucura, dessas nuvens sem água, desse ensino maluco, dessa coisa que se torna impossível de entender para esconder loucura. Então, essa situação nem parece, nem as pessoas comentam, mas João, ele qualificou, ele definiu o anticristo como alguém que é um dos nossos, que conhece muito bem e é capaz de fazer loucuras e as pessoas nem verem. Então a adulteração foi muito bem feita. Qual é a única maneira de permitir que essa adulteração seja retirada? Revelação divina. Sem revelação divina, essas adulterações não serão retiradas. E elas já foram retiradas, para a glória de Deus. Então, todos esses livros, Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, seriam varridos da Bíblia por ensinar as boas obras. Lutero chamava a epístola de Tiago de a epístola de palha. Era uma oposição muito grande contra qualquer um que tentasse pegar na cauda do abominável da desolação. Pegar na cauda do abominável da desolação era muito difícil. Era muito difícil. Era muito difícil. Só que agora ficou fácil. Você tem plena liberdade e autorização para dizer que só o Senhor é Deus. Diga que só o Senhor é Deus. E que você vai praticar as boas obras para com o próximo, que Jesus manda. Jesus manda. Vamos ver se manda mesmo. Vamos ver aqui. Qual a importância das boas obras? É a pergunta que eu faço. Eu queria que você pensasse nisso. Qual a importância das boas obras? É que a falta delas é a regra para a condenação. O que Jesus afirma? Em Mateus 25, 41 a 46, Jesus diz, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Conforme vimos lá em a descrição desse rio de fogo lá em Daniel 7. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste. Achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E ele lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequenininhos, a mim deixasse de fazer, irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, para a glória de Deus. Mateus 25, 41 a 46. Por que é que uma pessoa estuda no seminário, fica lá durante 10, 20, estuda, ensina aquelas escolas do nível mais alto, durante 50, 60, 70 anos. E ele não consegue descobrir o óbvio. Eles não conseguem descobrir o óbvio, porque enquanto mais eles estudam, mais eles aprofundam na loucura do abominável da desolação. Existe até uma anedota engraçada daquele tipo, o que é. Lá, eu já vi isso lá no Nordeste, a pessoa dizer o que é que enquanto mais cresce, mais próximo do chão fica. É a cauda do cavalo, a resposta. Parece que esse pessoal cresce como a cauda de um cavalo
Enquanto mais cresce, mais próximo do chão eles ficam. Não tem como pensar diferente. São pessoas piedosas, são pessoas legais, mas na verdade o que acontece, dedicadas, consagradas, mas nós estamos sob desolação, se é que Daniel está certo. Se Daniel está certo, imediatamente após as cartas do apóstolo Paulo serem adulteradas e começarem a circular, começou a haver uma predominância do cristianismo paulino sobre o petrino. E aí a lei de Deus já passou a ser inimiga dos seres humanos. É o que se vê ainda hoje, 2000 anos depois. Isso chama de desolação. Jesus chama de uma desolação terrível que se instalou na outra ala do tempo, essa ala mais nova que é o cristianismo. Destruíram Jerusalém e destruíram o cristianismo com isso. Só que Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E não é todo dentro do cristianismo, é todo no sentido amplo, é da humanidade. Porque Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus Cristo é Deus mesmo? É. O que é o Espírito de Jesus Cristo? O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a essência de Deus. Jesus disse que Deus é Espírito. Não existe Deus de carne e osso. Deus é Espírito, Jesus afirma isso. E convém que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Tão detestada pelos paulinos, por pregadores, teólogos e escritores paulinos ortodoxos. Quando Jesus foi morto, ele entregou aquela porção do Espírito Santo que havia recebido, entregou ao Pai para voltar a ser um com ele. Embora como foi atribuído, não tinha nem que entregar. Era só cessar aquele papel de dizer, olha, tudo já foi consumado. Está consumado. Mas o que foi consumado? A graça e a verdade. A graça e a verdade. A graça, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, e a verdade, o Evangelho. O que é a verdade que foi consumada? O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade de Deus consumada no Calvário, com poder suficiente para revogar todos os conteúdos bíblicos que não estejam de acordo com o amor a Deus nem com o amor ao próximo. Aí, muita coisa é revogada. Quando nós chegamos, Êxodo 20, começa Êxodo 21, daí para frente começa aquelas leis. Será morto, quem fizer isso será morto, quem fizer isso será executado, olho por olho, dente por dente, quem matar morre. Aquilo ali é mito fundador da nação Israel, que pegou aquelas leis que estavam vigentes nas nações, nem estão mais vigentes hoje. Essas leis só são vigentes como palavra de Deus no ideário de pregadores, teólogos e escritores cristãos paulinos ortodoxos. Aquilo ali nada tem a ver. Aquilo ali é um total nada a ver. O que fazer? Ao chegar no final de Êxodo 20, coloca uma observação. Gente, daqui para frente, daqui até o final do livro de Malaquias, só interessa aos cristãos como direito, profecia messiânica. O resto eles têm que entrar com toda a parcimônia, com todo o cuidado para não formar doutrina. Porque se ele formar doutrina a partir daquilo ali, ele está soterrando nossos marcos. Aquilo ninguém mais aceita, só pregadores, teólogos, escritores cristãos paulinos ortodoxos. Aquilo ali, olho por olho, dente por dente. Quem fizer isso será morto, quem fizer isso será executado, a feiticeira não deverá viver e por aí afora. Aquilo ali só é lei, palavra de Deus, inerrante, inspirada e infalível no ideário desses homens. E agora? Agora eu pergunto, quais os 3 elementos básicos em que consistem as boas obras? Comida, bebida e abrigo. Você já viu que as coisas que as pessoas mais precisam e mais pedem é isso? Comida, bebida e abrigo. Não faça isso porque senão você pode estar
comprando sua salvação e indo mais rápido para o inferno. É o que diz os pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos. Por que ortodoxos? Eles acreditam. Os paulinos acreditam que cada letrinha é escrito na Bíblia é Deus falando. Cada letrinha escrita na Bíblia é Deus falando. Não. Deus não nos deixou nem ditado, nem biografias. Ele nos deixou dicas, vestígios e pegadas para que a gente caminhe, encontre os seus marcos e vá andando. Esse marco é meu, esse marco é cristão, esse marco é cristão, e você anda sem nenhuma confusão. Agora, quando você vê Paulo dizendo uma coisa, Tiago e Jesus dizendo outra, o resto da Bíblia dizendo outra, não vamos por aí. A Bíblia genuinamente cristã deve ser constituído pelos 70 primeiros capítulos da Bíblia, que é a escritura sagrada para todos os seres humanos, o Evangelho de Jesus Cristo com aquelas cartas e senhas de Paulo e com a parte compilada do Apocalipse. Por quê? Porque o Antigo Testamento, no que vai de Êxodo 21:1 até o final de Malaquias, a gente tem que entrar pedindo licença. É dos judeus, e os judeus são uma religião com base na etnia. A terra foi prometida a ele, você não está na Palestina. Não se refere a nós aquilo ali. Aquilo é o judeu. Acorda. Tenha intimidade com Deus para sair das garras desse pessoal. Saia das garras dessa gente que te escraviza. Então, creia dessa maneira. Eu vou te convidar logo mais a você fazer aquela experiência maravilhosa que te aproxima de Deus. Voltando. Quais os 3 elementos básicos em que consistem as boas obras? Comida, bebida e abrigo. É o que as pessoas tanto precisam. É que coloca os cristãos em uma situação tão difícil e vergonhosa. Então, em Apocalipse 7:16, eu já falei tanto, mas eu gosto tanto disso. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor abrasador. Comida, bebida e abrigo. Não faça isso se está comprando a sua salvação. É que diz pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos. Acabou. O livro de Daniel foi desvendado. Vamos sair dessa desolação. 17. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então isso aqui é a realidade eterna no céu para aqueles que fizerem as boas obras. Comida, bebida e abrigo. Mas não é só isso. Também a compaixão em todos os níveis. Amor ao próximo em todos os níveis, moralismo em todos os níveis. A verdade que nos aproxima de Deus, conforme veremos a seguir. O Apocalipse 8, versículo 1, não é uma edição. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. 19:4, olha só o salto. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Mas quem era o Deus que estava assentado no trono? Cordeiro. Cordeiro é Deus? É. Por quê? Porque o Cordeiro é a porção do Espírito Santo que foi dada a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Jesus é indistinguível em relação ao Pai. É versículo 5. Então veio do trono uma voz conclamando: Louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem. Como é que se prova que teme a Deus e que antes de tomar qualquer decisão,
devemos considerar que temos uma alma para Deus. Isso vale tanto para pequenos como para grandes, como diz o capítulo 5 de Apocalipse 19. Capítulo 6, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora, vamos ver. Vamos fazer um pequeno comentário a respeito disso aqui. Aqui está dizendo: reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que aquele que está sentado no trono é indistinguível em relação ao Todo-Poderoso, porque ele também é Todo-Poderoso. Porque ele está com aquele nome, porque ele representa a graça. Isso é uma realidade no céu. Essa realidade do empoderamento do povo santo, ele acontece no último dia das nossas vidas, como eu já disse tantas vezes. Isso aqui é um ensino. Isso aqui é um ensino. Isso aqui não é uma cena qualquer, isso aqui é uma cena de ensino. É um ensino, é uma cena didática. Versículo 7 do capítulo 19. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Comentário meu. Toda a igreja precisa se esforçar, precisa de avivamento pela experiência cristã, precisa fugir dos impostores e da imoralidade sexual. A grande característica da igreja cristã que se acaba de acordo, por seguir Paulo, conforme já demonstrei. Elas têm uma característica básica. Por ser uma impostura, porque sua doutrina é uma impostura, ela se acaba na imoralidade sexual. Mas Jesus ensina lá as 7 igrejas. Toda igreja precisa se esforçar. Você que dirige um grupo, que dirige uma igreja, que dirige a si mesmo, que dirige sua família, que dirige uma congregação. Toda igreja precisa se esforçar. Toda igreja precisa da experiência do avivamento, para se colocar diante de Deus em verdade. Toda igreja precisa fugir do impostor. Toda igreja precisa fugir da imoralidade sexual. O versículo 8 do capítulo 19 é muito lindo. Ele é muito, mas muito repetido. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos ou as boas obras. Irmãos, isso é muito importante. Dá para combater as boas obras? Dá para acreditar nesses homens que ensinam segundo as cartas do apóstolo Paulo? Adulterada pela abominabilidade da oração, representado por Nero e inspirado pelo maligno? De forma alguma, gente. Eu peço para você, vamos andar na presença do Senhor, vamos ter intimidade com Deus, para que você não precise confiar em ninguém. Não precisa confiar em ninguém, confia só no Senhor. Você não pode acreditar quando aquelas pessoas dizem: venham, eu estou falando da carta aos Romanos. O Evangelho de Jesus Cristo é tão somente o que está aqui nas cartas de Paulo. O quê? Mas por que, reverendo? Porque Jesus passou 3 anos indo para a Arábia e falando com ele como falou para os outros. Isso não é verdade. Quando o reverendo fala isso para você, diga reverendo, isso deveria ser um bicho de preguiça, não uma teofania de Jesus Cristo, que não é assim que Deus se relacionando com os seres humanos. Eu te digo, não é assim que ele se relaciona comigo. Então eu quero dizer para você uma coisa. É muito comum as pessoas dizerem: eu tenho uma revelação, mas ela não leva a nada. Leva apenas o cara a fazer sugestão de que você dê mais dinheiro a ele. No meu caso, eu sou curado de câncer, doença cardíaca, cegueira e osteoporose. Eu não posso ficar parado quando Deus diz: fala, não te cala. Então agora eu tenho sempre um compromisso de definir Jesus
Porque o objetivo do desvendamento do livro de Daniel é mostrar uma prova histórica, bíblica, profética e material de que Jesus Cristo é efetivamente o ungido, o Messias. Maravilhoso Deus. Isso se encontra lá em Daniel 9:26. Agora eu digo para você uma coisa. Só tem uma maneira de você caminhar na presença de Deus. Não tem duas. Se você estiver assistido por uma religião que não convém, e você se colocar na presença de Deus da maneira mais mitológica possível, algo bom acontece na sua vida. Pregadores teólogos cristãos paulinos, pregadores cristãos paulinos, não admitem que haja mitos na Bíblia. O que é mito? São aquelas histórias bem antigas, de milhões de anos, em que Deus coloca lá, na Bíblia, no 71º capítulo, principalmente no 71º capítulo, para nos ensinar o que é certo. E ainda nomeou um professor, Abraão. Por isso o cristianismo é chamado de religião abraâmica, para nos ensinar o que é certo. Não fugir da racionalidade. Então eu te convido para a experiência cristã. Ela te ajuda a tomar decisões éticas, entre outras coisas. A experiência cristã ela é muito antiga, vem de milhões de anos. A experiência cristã ela vem de milhões de anos. Ela foi primeiramente concebida pelo nosso pai Jacó. Já contei tantas vezes. Ela se encontra em Gênesis 28, 10-22. A experiência consiste em você se aproximar de Deus na medida que você foge do maligno. Jesus afirma, seja o vosso falar assim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna. Foge do maligno. Algumas pessoas afirmam, não, o maligno só existe para quem crê nele. Deus também. Só existe para quem crê nele. Então, ambos existem. Eu posso afirmar porque Jesus ensina que existe. E as pessoas que creem em Deus têm experiência que mostram que o maligno existe. Quer se afastar dele? Quer ter teus olhos desvendados? Te aproxima de Deus. Seja vós falar assim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Faz experiência. Não é só no trabalho, que no trabalho você é obrigado, senão você vai ser preso. Na tua casa, na sociedade, onde quer que seja, para as crianças, para os velhos, para os pobres, para os ricos. Para os poderosos, para os fracos. Fala somente a verdade a todas as pessoas. Em todos os contextos, leva Deus a sério de acordo com o Evangelho, considerando que o Evangelho é verdade de Deus consumada no Calvário, com poder para revogar todos os conteúdos bíblicos, que não esteja de acordo com o amor a Deus, nem com o amor ao próximo. Você já ouviu esse conceito para o Evangelho? Porque quem tem poder no cristianismo paulino é Paulo. Paulo não, Nero. Nero não, aquele outro cara que inspirou Nero. Então, quando eu defino Jesus, mas antes de definir Jesus, como eu já defini até nesse vídeo, dirige, faz como nosso pai Jacó, dirige tua oração. Leve sua petição, sua confissão, sua gratidão. Isso é amar a Deus. Faça isso na sua casa. Faça isso na sua casa, com a sua família, com todas as pessoas que você... Quando você começar a ter essa experiência, começar a funcionar na sua vida, as pessoas vão perceber a diferença. Também, se dirige aos seres humanos com compaixão. Esse vídeo deixou bem claro para você que o exercício da compaixão adequada que leva ao céu é fornecer comida, bebida e abrigo. É o que Jesus afirma. Quando você começar isso aí, a tua vida vai mudar. Aí você vai se interessar em chegar bem pertinho de Deus e vai perceber que tudo isso que eu ensino é verdade. Você vai ter interesse, aquela tua sede de Deus.
vai resultar na decisão de receber Jesus Cristo como Deus, porque o Espírito dele foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Fuja dos ídolos. Os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, nos 3 primeiros mandamentos, são os mandamentos que vêm primeiro. Fuja dos ídolos. Te achega a Deus. Se você não foge dos ídolos, você fica cheio de superstições. A tua vida se torna um inferno. Tu não tem segurança espiritual. E os outros 7 mandamentos? Esses aí são para todo mundo, inclusive para os ateus. Porque se o ateu não cumprir com os 7 mandamentos, que o Estado moderno de direito recepcionou, ele vai preso. Então é para todos. Ele é obrigatório, ele é mandatório. Mas para nós guardamos o decálogo, os 10 mandamentos, porque amamos a Deus. Somente assim vale guardar a lei de Deus. Eu também tenho o compromisso de orar com todas as pessoas que estão lutando pela vida, que estão passando por dificuldade, que realmente estão em petição diante de Deus, ou até que nem estão porque não tem força para isso, não tem confiança. Mas eu quero te dizer, vem para a experiência cristã, que Ele vai abrir teus olhos, Ele vai jogar luz sobre essas trevas que te cercam. Ele vai te dar uma alegria que ninguém pode tirar. Vamos orar. Deus Santo, eu me junto às pessoas que estão em oração nesse momento, ou não, mas estão em aperto, em sufoco, de qualquer natureza, pode ser de natureza física ou espiritual. Que essas pessoas possam se achegar a Ti abraçando a experiência cristã, de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, de se dirigir a Ti em oração e de exercer a compaixão em todos os níveis com o próximo. Deus maravilhoso. Que cada um de nós, entre os quais eu me incluo, entre os que oramos, nos colocamos na Tua presença. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o credo, qualquer que seja o contexto que a pessoa se encontra. Vem tocar em cada um, Senhor. Tu és Deus onipresente, onisciente, onipotente. A tua ação não está limitada às nossas palavras, ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Vem chegar, Senhor. Todos foram feitos a tua imagem e semelhança. Todos são ensinados por Ti, porque Jesus afirma, e todos serão ensinados por Deus. E aqueles que deles aprendem vêm a mim, Senhor, que nesses momentos de dificuldade haja muito aprendizado, que isso é próprio da experiência com Deus. Deus Santo, Tu tem me ouvido muitas vezes para curar. Eu sou curado de câncer, doença cardíaca, cegueira e osteoporose. Eu tenho orado por muitas pessoas e muitas vezes o Senhor tem me ouvido. Deus Santo, vem ouvir a nossa oração. Vem nos assistir, vem nos acompanhar, vem nos consolar. Toma os nossos pensamentos, toma conta deles. Para que tudo se torne luz, essa confusão se torne clareza e o nosso caminho se torne luminoso. Deus maravilhoso nos dá a alegria que ninguém pode tirar. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.